Hoje veremos o capítulo 1, do versículo 18 a 26. E a palavra do Senhor diz assim: Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Bem, eu quero falar primeiramente sobre Marcos Wilson. Marcos Wilson foi um professor meu por 2 semanas apenas, infelizmente. Queria ter tido mais aula com ele. Mas ele foi professor do pastor Humberto, também do meu pai Wagner. E ele era amado por todos que o conheciam. Conhecimento enorme e uma humildade singular. Ele morreu na pandemia e todos se emocionaram com a partida dele. Eu ouvi perguntas do tipo, não uma só vez: por que Deus levou um grande servo? Alguém que ajudava tanto no reino. Por que não outro? Não serve tanto. O mais interessante é que mesmo após a morte, ele continuou a ensinar. Dias após sua partida, achou-se uma Bíblia. Naquele dia que parecia comum para todo mundo, uma foto circulou entre os alunos e ex-alunos do seminário. Uma foto da parte de trás da capa dessa Bíblia, que pertencia a ele. E estava escrito assim: quando alguém morre inesperadamente, pergunta-se: por que morreu? Mas é melhor perguntarmos: por que eu continuo vivo? Por que continuamos vivos, irmãos? Marcos Wilson quis mostrar que a morte nos ensina sobre a vida e que diante dela devemos reafirmar o nosso propósito. Por que continuamos vivos? Paulo, aqui nesses versículos, ele continua mostrando aos filipenses como viver. Tanto que nos próximos versículos que teremos exposição, do 27 ao 30, ele faz uma aplicação do seu exemplo à vida deles, falando: então vivam assim. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Nesses versos de hoje, Paulo enfatiza sua reação e seu desejo frente à adversidade que ele estava enfrentando. Paulo quer mostrar com seu exemplo como eles deveriam viver. E é muito interessante a forma como Paulo escreve a carta. Os filipenses, como vimos, estavam enfrentando adversidades internas. Por exemplo, Sintique e Evódia, elas estavam com um problema de relacionamento, e isso é um problema para a igreja de forma geral. O próprio coração também de cada um dos filipenses frente aos problemas da vida, frente à escassez, à perseguição, à prisão do apóstolo. Havia também dificuldades externas, ensinos heréticos que rodeavam a igreja, assim como perseguições ao evangelho. Paulo quer corrigir aqui a maneira como os filipenses enxergavam essas situações. E a partir do verso 12 ele faz isso, dando exemplo de sua prisão. E é interessante que nesse exemplo da sua prisão que vimos, é que essa prisão, na realidade, ela diz mais sobre o avanço do evangelho do que sobre a restrição de liberdade do apóstolo. Paulo sabe
que palavras vão impactar, mas que o exemplo arrasta pessoas. Por isso que ele vai mostrar e fazer sua argumentação em forma de exemplos para a resolução dos conflitos. Ele dá o seu próprio exemplo aqui no capítulo 1. No capítulo 2 ele dá o exemplo de Jesus Cristo. Depois ele vai falar sobre Timóteo, Epafrodito, o exemplo do próprio auxílio daquela igreja para com ele, mostrando que servidão, ser servo, é o ponto fundamental para que possamos passar pelos conflitos e vivenciarmos a vontade de Deus. Convido então o seu coração junto ao meu, para entendermos as verdades de Deus nesses versículos. Como falei, terminamos a última pregação com o verso 18, e começaremos com este mesmo verso, relembrando aqui o que falamos. Diz assim: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Uma pergunta que já é acompanhada de resposta. De certa forma é uma pergunta retórica, porque que importa? A gente já sabe que a resposta é nada importa. Seja por motivação errada ou correta. O que importa se Cristo está sendo pregado? E essa é a minha principal preocupação. Paulo está falando. Paulo não está validando a motivação errada. Paulo condena esse pecado da motivação errada, daquelas pessoas que estavam pregando por motivação errada. O que ele está fazendo aqui é colocando então em primeiro plano aquilo que realmente deve importar mais, que é o avanço do Evangelho. E isso diz muito para nós sobre o nosso coração. Devemos questionar a nós mesmos: onde estamos colocando o nosso coração? Porque onde ele estiver, é com isso que ele vai se alegrar. Paulo colocou seu coração em Deus. O que o alegrou então foi o simples andar do processo divino, mesmo que isso envolva sua prisão, seu sofrimento. O simples andar, o simples progresso do Evangelho alegrava Paulo. Então ele continua: sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo quer enfatizar que em meio a toda essa situação de prisão, ele permanece com uma convicção inabalável. Meus irmãos, vamos trazer à memória novamente o contexto em que Paulo escrevia. Os filipenses passavam escassez e conflitos internos e externos, inclusive perseguição. Paulo estava preso. Não era qualquer prisão. Não era, por exemplo, como a prisão que ele sofreu lá em Filipos, com Silas. Lá eles foram presos, mas rapidamente soltos. Em Roma, ele estava há mais ou menos 1 ano preso, em uma situação bem mais restritiva, bem mais complicada, provavelmente com correntes nos pés e açoites constantes. Mas nenhuma dúvida existia em Paulo. Paulo sabia que ele iria ser liberto. A palavra aqui é a mesma para salvação. Ele tinha certeza que iria sair da prisão, e não só isso. Paulo traz aqui uma conotação escatológica. Sua salvação, sua libertação em Cristo está garantida, e nada pode remover essa certeza. Às vezes, nós somos rápidos em duvidar, em colocar em xeque aquilo que cremos. Mas em meio aos escombros da vida, existem algumas certezas que nós não podemos abandonar. E Paulo nos diz que, embora a morte esteja batendo a porta, a certeza da libertação em Cristo é que deve dominar o nosso coração. Embora estejamos passando por sofrimento, embora as dificuldades existam, a certeza da libertação em Cristo, da salvação em Cristo, deve dominar a nossa vida e o nosso coração. Paulo vai usar aqui 2 ações para fundamentar sua convicção. Ele fala: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica
e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. A súplica da comunidade dos santos e a provisão, mesma palavra aqui para auxílio do Espírito. Interessante Paulo utilizar a ação humana e a ação divina aqui em paralelo. O entendimento é de que Deus usa a oração do seu povo para auxiliar o seu próprio povo. As súplicas dos filipenses, então, têm seu efeito na vida de Paulo. Por quê? Porque ao lado dessa súplica, quem está lá? O auxiliador, o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador. Eu não quero entrar muito numa aplicação aqui, porque vamos tratar de uma aplicação neste ponto no final. Mas eu queria perguntar já para vocês. Estamos usufruindo dessas ações auxiliadoras em nosso dia a dia? Estamos usufruindo da oração e do poder do Espírito em nosso dia a dia? Paulo, ele vai falar a seguir. Segundo minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E nós precisamos entender isso aqui muito bem. Paulo não está falando de vergonha como um sentimento vazio, como encontramos na sociedade hoje em dia, muito, principalmente nos adolescentes e jovens. Por exemplo, eu não vou fazer isso porque eu estou com vergonha. Eu não vou servir porque eu tenho vergonha disso. Eu não vou cantar ali na frente não, porque eu sou envergonhado. Não vou orar não, porque eu tenho vergonha de orar. Eu também não quero falar. E assim por diante. Essa vergonha que existe, principalmente na sociedade de hoje em dia, é uma vergonha que provém do orgulho. É um sentimento vazio. Demonstra crise de identidade. Paulo aqui não quer ser envergonhado. Mas a vergonha de Paulo não é baseada na sua autoimagem. A vergonha de Paulo é baseada na imagem de Cristo. Vergonha para Paulo é não fazer Cristo engrandecido. E por isso que eu digo para você e digo para mim mesmo: não tenha vergonha de se expor. Claro que dentro dos limites do bom senso. Não tenha vergonha de se expor. Essa é uma vergonha vazia. Na maioria das vezes egoísta. Tenha vergonha de não engrandecer Cristo com a sua vida. Se é para eu ter alguma vergonha, é se eu não engrandeço a Cristo com a minha vida. Com isso, Paulo demonstra seu propósito de vida. Lembra novamente o contexto da carta. Mas de novo, Weber. Sim. Isso precisa estar em nossa mente o tempo todo quando lemos a carta. Brigas, escassez, heresias, perseguição, prisão do apóstolo. É como se Paulo virasse para os filipenses e, colocando as coisas no lugar, falasse: eu sei que vocês possuem conflitos, mas antes de eu falar especificamente sobre isso, preciso que saibam que existe um propósito maior pelo qual vocês devem viver. E é interessante porque eu lembro aqui um pouco de Tiago. Tiago vai afirmar no capítulo 4 que as guerras e contendas procedem dos desejos que militam na carne. Os conflitos sempre possuem um começo no orgulho. Só que Paulo convida os filipenses e a nós a olharmos para quem? Para Cristo e visarmos o engrandecimento dele, não nosso. Por isso que a nossa oração diária deve ser: Senhor, que eu diminua e que Cristo cresça por meio de minha vida. Essa deve ser nossa oração constante. Que Cristo cresça por meio de minha vida. É Cristo que deve ser mirado, não eu, não você, não o dinheiro, não o poder ou qualquer outra coisa, mas Cristo. Cristo. E ele resume seu propósito no versículo à frente. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos,
Paulo não é suicida. E pasme, eu já ouvi isso. Paulo não está chamando para a morte para si. Nem quer antecipar isso. Paulo está mostrando que a vida é fantástica em Cristo. Mesmo que eu seja preso, mesmo que eu seja açoitado ou sofra, a vida em Cristo é a vida que vale a pena. E a morte para quem vive Cristo é lucro. Por quê? Porque a recompensa é estar com Cristo na morte. Ele vai explicar isso nos versículos posteriores. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo aqui tem na balança duas opções boas para ele: viver Cristo ou estar com Cristo. Um implica continuar vivo e outro, a morte. E Paulo mais uma vez dá um exemplo do que realmente deve prevalecer em nossas decisões, em nossa vontade, que é a vontade de Cristo e o avanço do seu Evangelho. Paulo diz que se dependesse só da vontade dele, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E por que isso? Em vida a gente não pode estar com Cristo? Viver Cristo não é estar com Cristo? Sim, mas porque ao morrer, ele estaria na presença de Cristo, sem as limitações dessa vida, sem os sofrimentos, sem as limitações da própria carne, no caso. Se dependesse dele, então, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por causa do Evangelho, por ter trabalho a fazer, ele estava convicto que a vontade de Deus é que ele permaneça na carne, ou seja, vivo, dando e recebendo fruto. De maneira exemplar, Paulo faz da vontade de Deus e da necessidade da igreja a motivação do seu coração e de suas decisões. É difícil, e eu sei disso. É difícil me livrar de mim, me livrar do meu egoísmo. Eu sei que é difícil. Não é fácil viver Cristo. Ainda mais quando é demonstrado que viver Cristo é colocar a necessidade do próximo à frente da minha. Eu vou colocar a necessidade daquela pessoa, daquele irmão que é egoísta, que vive sendo egoísta, na frente da minha. Eu vou colocar a necessidade da igreja na frente da minha. E aquilo que dizem por aí de busque sua própria felicidade, independente dos demais, seja feliz. Isso não é viver Cristo. Viver Cristo é saber, é vivenciar a vontade de Deus, colocando a necessidade da igreja como a minha necessidade. É o viver Cristo que é a resposta para a nossa pergunta do início. Por que continuamos vivos? Para vivermos Cristo. E o viver Cristo é viver o avanço do Evangelho como comunidade, como igreja, fazendo da necessidade do corpo de Cristo a minha própria necessidade. Tanto que a conclusão de Paulo é uma só. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Mais uma vez, Paulo enfatiza a sua certeza. E é interessante retomarmos aqui as vezes que Paulo falou sobre ter certeza, ou falou sobre ter conhecimento até aqui. Primeira vez no versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Depois ele fala no versículo 9, na sua oração: o meu desejo é que o vosso amor aumente em pleno conhecimento. No versículo 12 ele fala: estou falando isso para que vocês
tenham conhecimento de que as coisas que estão acontecendo antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. No versículo 16, ele fala que aqueles que pregam o Evangelho com ousadia, com a motivação correta, eles fazem isso porque eles têm conhecimento, eles sabem do ministério de Paulo. No versículo 19, foi o que a gente leu, ele está convicto da sua libertação, da sua salvação em Cristo. E agora, no versículo 25, neste caso, a sua certeza é de que permanecerá vivo para compartilhar com aquela igreja do progresso da fé e da alegria que é viver pela fé. Juntos, vivendo o avanço do Evangelho e, consequentemente, o avanço daquela igreja, para cada vez mais se gloriarem em Cristo Jesus. A lógica aqui é a seguinte: à medida que avançamos e vivemos pela fé, nos gloriaremos mais em Cristo. E com isso eu quero trazer algumas conclusões para nós. Primeiramente, quem somos nós quando tudo está desmoronando em nossa volta? Quem somos nós quando há caos? Somos aqueles que duvidam? Ou somos aqueles que permanecemos convictos em Deus e seu plano? Se nós duvidamos, devemos lembrar o seguinte: existe uma igreja orando por nós. E temos o Espírito Santo que nos auxilia. E isso não é qualquer coisa. Eu tenho muito medo quando eu vejo alguém negligenciando a oração, negligenciando o poder do Espírito. Quando o desespero parece inevitável, tente lembrar que há uma comunidade de santos, movidos pelo Espírito Santo, orando por você, por mim, por nós. Há um pai orando por você. Há uma senhora orando por você. Há jovens orando por você. Crianças orando por você. Pastores orando por você. Nós devemos lembrar sempre disso. Segundo, fomos instigados a pensarmos no propósito de vida por meio da pergunta do pastor Marcos Wilson: por que continuamos vivos? E a resposta, como vimos, é para vivermos Cristo. E para quem está em Cristo, meus irmãos, para quem vive Cristo, não faz sentido viver em guerras e contendas. Não faz sentido. Porque guerras e contendas são resultados de um coração egoísta e orgulhoso, não de um coração que visa Cristo e o engrandecimento dele. Ao contrário, quando vivemos Cristo, fazemos da necessidade do outro a nossa necessidade. Não faz sentido para quem vive Cristo viver em guerras e contendas. Terceiro, o mundo após o pecado foi erguido sobre o medo da morte. A própria instituição do Estado, de certa forma, foi para livrar os homens de se matarem, tentando dar segurança para eles. As construções, o modo como são organizadas as cidades, as leis, tudo existe para que prolongue ao máximo a vida do homem. E os homens dizem: a morte é a única certeza que temos. Porém, Cristo veio e instaurou uma nova realidade, na qual não está mais baseada no medo da morte, mas na esperança da vida. Cristo ressuscitou, venceu a morte, e agora os que estão nele já vivem nessa nova realidade. Então a esperança que Deus nos dá é para vivermos no agora, refletindo aquilo que viveremos infinitamente com Cristo. Isso é fantástico, porque enquanto vivem afirmando que a vida é passageira e que ela é um caminho para a morte, nós que cremos no Cristo ressurreto, nós vivemos tendo convicção que a morte é momentânea.
e que ela é como uma passagem para a vida infinita com Deus. Olha a mudança de perspectiva em Cristo. Por isso, não devemos temer a morte. Devemos temer a vida. Devemos temer uma vida que não seja para engrandecer a Cristo. É isso que a gente deve temer, não a morte. A morte é consequência daquilo que estamos vivendo aqui. Se vivemos Cristo, a morte é lucro. Devemos temer a vida. Por último, eu quero trazer as palavras de Augustus Nicodemos frente ao falecimento de Timothy Keller, um teólogo americano. E ligado a isso, uma música que o pastor Ailton compôs baseado nessas palavras. As palavras de Nicodemos dizem assim: como será quando for minha vez? Tim Keller faleceu nesse 19 de maio nos Estados Unidos. Ele havia recebido alta do hospital para receber cuidados paliativos em casa. Mas depois de uma longa luta contra o câncer. De acordo com seu filho Michael no Twitter, nos últimos dias, Tim expressou várias vezes em suas orações o desejo de voltar para casa e estar com Jesus. Numa delas, ele disse: sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para ver Jesus. Leve-me para casa. Há várias coisas na maneira que Tim morreu que me deixaram desejando morrer da mesma forma. Ele morreu lúcido, morreu em casa, ele morreu ao lado da esposa que lhe deu o último beijo antes do último suspiro. Mas confesso que nada eu desejo mais que no último momento minha fé, minha certeza e minha confiança permaneçam inabaláveis como a dele. Que em vez de eu dizer, chegou a hora de ver por mim mesmo se tudo que a Bíblia diz sobre a morte é verdade, eu diga como Tim: mal posso esperar para ver Jesus. Que eu honre ao meu Salvador não somente em vida, mas também na hora da morte. Essas foram as palavras de Nicodemos. E a música do pastor Ailton diz assim. Eu quero que vocês escutem essa música como se fosse uma oração. Eu tenho certeza, ele me disse que compôs essa música como uma oração. Diz assim: mal posso esperar para encontrar aquele que se fez maldito em meu lugar. Mal posso imaginar o quão feliz serei em poder lhe abraçar, agradecer porque na rude cruz o Deus Filho os meus pecados expiou, sobre si amarga ira suportou. Foi ali naquele dia que meu ego transformou, e eu agora pronto estou. Mal posso esperar para ver Jesus. Isso não é um chamado para anteciparmos a morte. Isso é um chamado para nos prepararmos em vida para ela. Não é ficar com medo, ansioso ou ficar pensando na morte. Nos preparamos para a morte, vivendo corretamente. Paulo é nosso exemplo aqui no texto. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Vida e morte estão mais ligados do que às vezes imaginamos. Nós só conseguiremos lucrar com a morte se vivemos Cristo aqui e agora. E é para isso que continuamos vivos. Viver Cristo. Amém?